An empty bag won't stand. Bem-vindos à aula 7. Hoje falaremos sobre o verbo to be no passado, para frases e também perguntas. Let's get started. Aqui temos uma conversação, você pode pausar o vídeo, ler em voz alta. Iniciemos. Hello. Hi, Katie. This is Amanda. Hi, Amanda. How is it going? Fine. Hey, Josh and I stopped by your house last night, but you weren't there. Or were you asleep? I guess we were there about 9. Actually, I wasn't at home last night. I was at the movies. Were you with Olivia? No, I wasn't. With Sally? No. Were you alone? Oh no, I was with someone. The movie was great, really exciting and funny too. Really? What movie was it? Frankenstein's Uncle. Eu só espero que você tenha lido. Agora vamos ao vocabulário. Alone, sozinho. Asleep, adormecido. Awake, acordado. Funny, engraçado, divertido. Scary, aterrorizante, amedrontador. Interesting, interessante. Boring, chato. Exciting, empolgante. Agora vejamos sobre gramática. Aqui estudaremos o past of be, o passado do verbo to be. Já estudamos em aulas anteriores a forma presente, agora o passado. Para frases afirmativas. Para os sujeitos I, he, she and it, utilizamos a forma was. Para os sujeitos we, you no singular, you no plural and they, usamos were. Vamos às frases. I was at the movie last night. Eu estava no cinema ontem à noite. He was at home. Ele estava em casa. She was at the gym. Ela estava na academia. It was hot. Estava calor. We were at the birthday party yesterday. Nós estávamos na festa de aniversário ontem. You and Ryan were both wonderful. Agora o passado em sua forma negativa, apenas adicionamos o not em ambas as formas. Vamos às frases de exemplo. I was not at home last night. Eu não estava em casa na noite passada. He wasn't at a movie. Ele não estava no cinema. She wasn't at the library. Ela não estava na biblioteca. It wasn't cold yesterday. Não estava frio ontem. We were not at home last night. Nós não estávamos em casa na noite passada ou ontem à noite. You weren't in class yesterday. Você não estava na aula ontem. They weren't at the library yesterday. Eles não estavam na biblioteca ontem. Agora falando de yes or no questions, que são aquelas perguntas que podemos responder negando ou afirmando, sim ou não. A estrutura da frase segue a mesma forma do verbo to be no presente. Neste exemplo, colocamos o verbo to be no passado antes do sujeito para todos os exemplos, pois estamos fazendo uma pergunta. Então, sempre que é uma pergunta, o verbo to be vem à frente e na sequência o sujeito, para por fim o objeto da frase. Was I right? Estava eu correto? Was he at home? Ele estava em casa. Was she at the game? Ela estava no jogo. Was it cold yesterday? Estava frio ontem. Were we right? Nós estávamos corretos. Were you at home? Você estava em casa. Were they at the game? Eles estavam no jogo. E aqui as possíveis respostas. Nesta coluna afirmativo e nesta negativo. Yes, you were. Was I right? Yes, you were. No, you weren't. Você estava. Você não estava. E assim sucessivamente. A leitura é weren't, wasn't. Expandindo agora a nossa gramática, usamos o was para os seguintes pronomes I, he, she and it. E usamos o were para os pronomes you, tanto no plural quanto no singular, we and they. Exemplos aqui à direita. I was at a movie last night. The girls were at the library yesterday. They were at the library yesterday. E utilizamos was and were juntamente com not para fazermos frases negativas. Notem que o not acompanha o was e também o were para negativar a sentença. I was not alone. Eu não estava sozinho. You were not at home. Também podemos utilizar as contractions apenas em conversação. Na escrita não é muito indicado. I wasn't alone. You weren't at home. E para fazermos perguntas, utilizamos aquela estrutura. Primeiro o verbo to be, na sequência o sujeito da frase. Was the movie interesting? Were you alone at the movie? E como falado, podemos usar wasn't and weren't para deixarmos a resposta mais curta.
neste exemplo. Was Mary at the library yesterday? Yes, she was. Were your friends at home last night? No, they were at a concert. Aqui nós respondemos não, eles estavam em um concerto. Não apenas negativamos e também dizemos onde eles estavam. Ficou alguma dúvida no que se refere à gramática? Espero que não. Caso tenha ficado, volte um pouquinho no vídeo. Pois agora vamos praticar o que você aprendeu. Hora dos exercícios! Neste exercício temos que dizer onde essas pessoas da frase estão nesta foto. Last night, Tim and Jessica were at the movies. Olha os dois aqui, ó. Aprontando, né? Vendo filmes. Tá bom. Agora é com você, do número 2 ao 6. Como neste exemplo, apenas completar onde estavam essas pessoas. Pausando o vídeo, na sequência venho com as respostas. Número 2, Mary, Annie and Ben, onde estavam os três? Vejamos aqui, um que tem 3 pessoas em destaque. Aqui temos 3 pessoas. Aqui também. Mary, Annie and Ben were at home. E o Jeremy? Onde estava o Jeremy? Jeremy estava no concerto. Jeremy was at a concert. Número 4, Mark. Onde estava o Mark? Mark was at a soccer game. Tá na torcida aí, né, Mark? Número 5, Steve and his father. Aqui estão eles, ó. At a play. Steve and his father were at a play. Prestem bastante atenção na conjugação do verbo to be no passado. Quando é plural, mais de uma pessoa, é were. Quando é apenas uma, was. Número 6, Judy. Ela estava aqui na festa, ó. O destaque é somente ela. Esses outros aqui estão mais de canto. Então, Judy was at a party. Agora temos que completar a conversação utilizando de was, wasn't, were and weren't. O primeiro exemplo já foi feito, notem que é uma pergunta, agora é com você, preenche os espaços em branco, dando pause neste vídeo, volto com as respostas na sequência. Was Joanne in class yesterday morning? Estava Joanne na aula ontem de manhã? Yes, she was. Sim, ela estava. Estamos falando aqui da terceira pessoa no singular, então a forma é was. Were you at home last night? Você estava em casa ontem à noite? No, I wasn't. Não, eu não estava. I was at the movies. Eu estava no cinema. Were the kids with you? Were, porque kids é o plural. Como é uma pergunta, verbo to be inicia a frase. No, they weren't. Estamos negativando a pergunta anterior, então o verbo to be no passado em forma negativa. No, they weren't. Não, eles não estavam. They were at a concert. Eles estavam em um concerto. Nesse exercício temos que fazer o seguinte: os espaços em branco precisam ser preenchidos com uma das opções em parênteses, apenas uma. Were you at school, work or home? Aí você pode usar yesterday morning, yesterday afternoon ou last night. Todas as opções são corretas, mas eu gostaria que você escrevesse as suas frases. Aqui na direita nós entendemos o que é considerado morning, de manhã das 6 da manhã às 11, afternoon, que é o período da tarde, é do meio-dia às 6, e night é das 7 à meia-noite, last night. Então, yesterday morning, ontem de manhã, yesterday afternoon, ontem à tarde, e last night, ontem à noite. As minhas estão aqui. Were you at home last night? No, I wasn't. I was at a concert. A concert? Que tipo de concerto? Pink Floyd. How was it? Como foi? Essa é uma frase para eu perguntar como é que foi algum tipo de evento, algum acontecimento. How was it? It was great. Agora temos que completar essa conversação utilizando was, wasn't, were and weren't, preenchendo esses espaços em branco. Importante para sabermos se estamos conjugando o verbo to be em sua forma correta e se estamos utilizando negativo e afirmativo também da maneira correta. Pause o vídeo, na sequência venham com as respostas. E lá vamos nós. A. Were you and your friends at the movies yesterday? No, we were not. Ou também, we weren't. We were at a soccer game. Não, nós não estávamos. Nós estávamos em um jogo de futebol. Was the game interesting? O jogo foi interessante. Como estamos fazendo uma pergunta, verbo to be na terceira pessoa do singular, pois estamos falando de um game, que é uma coisa apenas. No, it wasn't. It was boring. Não, não foi. Foi chato. No homework, tudo que vocês precisam fazer é completar as frases utilizando was and were e também as palavras entre parênteses, como neste exemplo. Were you late to class yesterday morning? Yes, I was. Tem que formular a frase utilizando essas duas palavras e também o passado verbo to be. The bus was late. O ônibus estava atrasado. E assim sucessivamente. Nesse exercício existem 7 erros nessa carta. O primeiro já foi corrigido. Você precisa encontrar os outros
6 erros e também corrigi-los como desta forma. Agora o nosso exercício de escrita, gostaria que você escrevesse 6 frases sobre um movie, algum show. Você vai dizer o que era o evento em si, como foi, quem estava com você. Aqui temos o exemplo. Agora formule a sua sequência de frases descrevendo um evento. Foi bem em suas respostas? Espero que sim. Caso não, assista esse vídeo mais de uma vez, repita 4, 5, 6, quantas vezes forem necessárias. Aqui eu preparei a minha prancheta para praticarmos um outro exercício diariamente. Monte aqui todos os pronomes juntamente com o verbo to be conjugado no passado e deixe um espaço em branco para você colocar algum complemento. Isso pode ser com adjetivo ou qualquer outra continuidade da frase. Eu vou começar aqui. I was. Eu estava, colocar cansado. Aí a escrita ficaria assim. I was tired. Agora um adjetivo bem positivo. You were amazing. Vocês foram incríveis. Ou você foi incrível. Então faça esse exercício. Coloque aqui essa estrutura. Do lado crie complementos. Use o seu Google Tradutor para novos adjetivos. Ou mesmo o seu dicionário, caso você tenha um, ainda melhor. E pratique. Sempre usando essa estrutura. Muito importante que você pratique o verbo to be no presente, no passado e também no futuro, que veremos mais adiante. Assim você conseguirá se comunicar em todos os tempos verbais. Para me seguir no Instagram, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. Também temos links para doações, contribuições, caso você possa gastar um pouquinho mais esse mês, tenha sobrado uma graninha. Ajude a investir nesse projeto para que ele permaneça gratuito e chegue a cada vez mais pessoas. Essa foi a aula de hoje. I see you in the next video.